Batman Arkham Asylum chegou em 2009, um ano crucial para os heróis. O cinema vivia a ascensão da Marvel com o Homem de Ferro e o Incrível Hulk, enquanto o Batman de Nolan já havia lançado Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas, filmes que elevaram o personagem a um novo patamar de seriedade. Nos games, porém, o morcego ainda não tinha um título à altura. Os jogos anteriores variam entre medíocres e esquecíveis, até que a Rocksteady entregou uma experiência que não só honrou o legado do Batman, mas se tornou um marco dos videogames. O jogo se destaca pela atmosfera única. Arkham Asylum é um sanatório gótico, cheio de corredores sombrios, celas abandonadas e detalhes macabros. A estética combina perfeitamente com o Batman, misturando o visual noir do detetive com elementos de terror psicológico, diferente dos jogos posteriores que expandiram para uma gota cada vez mais aberta. Aqui, tudo acontece majoritariamente em ambientes fechados, o que intensifica a sensação de claustrofobia e perigo. O level design é meticuloso, incentivando exploração e estratégia, seja nas investidas furtivas ou nos quebra-cabeças investigativos. A jogabilidade equilibra quase que perfeitamente três pilares do Batman: o combate, o predador e o detetive. O sistema Free Flow Combat era revolucionário na época, fluido e intuitivo, enquanto as sequências do modo predador exigiam paciência e mais planejamento. As missões secundárias, como os enigmas do Charada, aprofundavam o mergulho no universo do herói, algo que alguns jogos que foram lançados depois tentaram expandir, mas nem sempre com a mesma eficiência. O roteiro, escrito pelo lendário e genial Paul Dini, responsável pela série animada do Batman, captura a essência do herói e de seus vilões. O Coringa domina a narrativa, mas presenças como o Espantalho e Killer Croc elevam o tom de horror. A dublagem de Kevin Conroy e Mark Hamill é icônica, dando vida a personagens já amados. Tudo isso cria um jogo que, mesmo mais simples tecnicamente que o City e o Night, tem uma identidade tão forte que muitos ainda consideram como o melhor da trilogia. Além disso, Arkham Asylum foi pioneiro em trazer versões bem realizadas de personagens como Harley Quinn e Era Venenosa, fora dos quadrinhos, é claro, e das animações também. A Harley, antes vista apenas como um ajudante caricata do Coringa, ganhou bem mais profundidade e uma presença realmente marcante, enquanto a Era Venenosa trouxe um tom de horror biológico que se encaixa perfeitamente com o clima do jogo. A narrativa foi conduzida de forma com que cada vilão tivesse seu momento de brilho, não apenas como simples chefes, mas como parte de uma trama muito bem coesa. Os combates, embora menos variados que nos jogos seguintes, eram contextualizados de forma bem inteligente, seja enfrentando os capangas do Coringa em arenas fechadas, ou fugindo do Croc nos esgotos e também sobrevivendo às alucinações do Espantalho. Tudo isso fazia sentido dentro do universo, reforçando cada vez mais a imersão e a identidade única de Arkham Asylum. Um dos pontos fracos do jogo, no entanto, é um dos confrontos contra o Coringa, que quebra muito o tom sombrio e estratégico que o jogo tinha construído até então. A transformação dele em um chefão gigante parece uma saída de um jogo genérico de ação, distanciando-se da atmosfera psicológica e tensa que Arkham Asylum havia estabelecido tão bem durante sua jogatina. Apesar disso, mesmo com a ausência de vilões icônicos como o Pinguim e o Duas Caras, o jogo compensa com referências inteligentes e espalhadas pelo asilo, desde gravações do Charada até os prontuários dos pacientes e os detalhes ambientais que remetem às histórias clássicas do Batman. Para os fãs mais hardcore, essa camada de lore são incríveis, mostrando que os desenvolvedores não só entenderam o personagem, mas também souberam expandi-lo de forma orgânica dentro da sua própria narrativa. Desde os primeiros segundos, Arkham Asylum estabelece um clima de tensão magistral. A cena em que o Batman conduz o Coringa de volta ao asilo já carrega uma desconfiança palpável. Algo está errado. O herói sabe que a facilidade com que prendeu o seu maior inimigo é,
Na verdade, o primeiro passo de uma armadilha muito maior. Esse jogo psicológico permeia toda a experiência, transformando o asilo não só em um palco de combates, mas em um labirinto de loucura cuidadosamente arquitetado pelo Coringa. O sanatório, com sua arquitetura gótica e corredores claustrofóbicos, torna-se praticamente um personagem em si mesmo, amplificando a sensação de que o Batman está sendo manipulado, testado e encurralado. Não haveria cenário mais perfeito para essa narrativa. Cada sala, cada gravação, cada encontro com os vilões reforça a ideia de que o Cavaleiro das Trevas está perdendo o controle, e cabe ao jogador resistir à mesma loucura que consome os prisioneiros de Arkham. A escolha de começar o jogo sem uma cena de ação tradicional foi um movimento arriscado, porém brilhante. Em vez de uma sequência espetacular com o Batman capturando o Coringa, que poderia ser facilmente feita pela Rocksteady, esta optou por um momento tenso, porém contido. Apenas o herói conduzindo seu arquirrival de volta ao asilo, em meio a diálogos afiados e trocas de olhares carregadas de significados. Essa introdução minimalista já estabelece o tom psicológico do jogo, apresentando personagens como o Comissário Gordon e Quincy Sharp, enquanto insinua que algo muito pior está por vir. Cada detalhe nessa cena inicial é um gancho. A risada do Coringa, os olhares desconfiados dos guardas, até mesmo a maneira como a câmera acompanha o Batman enquanto ele caminha pelos corredores sombrios. Tudo foi meticulosamente planejado para criar uma imersão lenta, mas certeira, preparando o jogador para a espiral de loucura que se seguiria. Isso não só demonstra a confiança da equipe em sua narrativa, mas também prova que eles entenderam que, para o Batman, o verdadeiro perigo nunca está nos punhos, mas na mente. Da mesma forma, a progressão de habilidades em Arkham Asylum é tão natural quanto satisfatória. O jogo não sobrecarrega o jogador com mecânicas complexas logo de início, mas introduz cada movimento, contra-ataque e ferramenta de forma muito orgânica, muitas vezes vinculando a momentos chaves da narrativa. Conforme o Batman avança, o arsenal se expande, do lançador de gancho ao detonador de gel explosivo, e cada novo equipamento não só abre possibilidades de combate e exploração, mas também reforça a sensação de que o Cavaleiro das Trevas está se adaptando à loucura que o cerca. Os pontos de experiência obtidos em combates, desafios stealths e resolução de enigmas permitem desbloquear habilidades que refinam ainda mais o estilo do jogo, seja priorizando contra-ataques brutais, movimentos furtivos ou ferramentas versáteis. Essa curva de aprendizado muito bem dosada faz com que, no final, o jogador domine o ritmo do jogo com a mesma maestria que o Batman domina as sombras. Os desafios do Charada são muito mais que simples colecionáveis. Eles são quebra-cabeças inteligentes que exigem domínio completo das habilidades de Batman, desde o uso do Batirangue até a análise detalhada de ambientes com modo detetive. Cada troféu ou pergunta escondida revela novos fragmentos da lore do jogo, mergulhando o jogador ainda mais nesse universo. E mesmo sem aparecer fisicamente, o Charada rouba a cena através de suas gravações arrogantes e indiretas sarcásticas. O roteiro captura perfeitamente sua personalidade pedante e irritante, mesmo sem cair uma caricatura, diferentemente da versão exagerada de Jim Carrey em Batman Forever. Aqui, ele é um gênio cruel, que desafia o herói não só com enigmas, mas com um nível intelectual que só um vilão como Charada poderia ter. Cada interação com ele, mesmo que indireta, reforça muito bem o cuidado da Rocksteady em respeitar a essência original dos personagens. Arkham Asylum foi um marco técnico em seu lançamento, com gráficos que impressionaram pela atmosfera densa e detalhes visuais bem imersivos, desde a iluminação sombria que esculpiu os corredores do asilo, até a modelagem expressiva dos personagens que capturava até mesmo a tensão dos músculos do Batman durante os combates. A física do jogo, apesar de alguns pequenos bugs, era bem avançada para a época, com a capa do herói ondulando dinamicamente e os impactos dos golpes transmitindo peso. A sonoplastia elevou ainda mais a experiência,
com efeitos sonoros precisos, a voz ecoante dos vilões pelos corredores e a trilha sonora sinistra que se intensificava ainda mais os momentos de tensão. Tanta qualidade fez o jogo ser aclamado como um dos melhores de seu tempo, competindo em pé de igualdade com títulos lendários como Uncharted 2 e Assassin's Creed 2, e, em algumas premiações, saindo vitorioso, consolidando-se não só como um ótimo jogo de super-herói, mas como uma obra-prima de videogames em geral. O que torna Arkham Asylum tão especial e o favorito de muitos fãs, mesmo diante da grandiosidade de Arkham City, é justamente a sua atmosfera imersiva e psicologicamente densa. O asilo não é apenas um palco, mas uma extensão da mente perturbada dos vilões e do próprio Batman, criando um jogo que equilibra ação, terror e suspense de um modo que nenhum outro título da franquia conseguiu replicar. A estética gótica, os corredores claustrofóbicos e a sensação constante de estar sendo observado fazem desse cenário um ambiente perfeito para o universo sombrio do Cavaleiro das Trevas. Aqui, a loucura não é apenas um tema, é parte da jogabilidade, seja nas alucinações do espantalho ou nas manipulações do Coringa. Arkham Asylum é mais que um jogo, é uma experiência quase perfeita que captura a essência do Batman como nenhuma outra mídia conseguiu. Para muitos, foi a porta de entrada definitiva nesse mundo gótico psicológico, provando que, às vezes, menos é mais, e que um único local, quando tão bem trabalhado, pode ser mais memorável que uma cidade inteira. Os vilões de Arkham Asylum são estudos de casos em design narrativo. O Killer Croc, por exemplo, não é apenas um brutamontes. Suas cicatrizes e diálogos entrecortados revelam a vítima por trás do monstro. O espantalho se move como um pesadelo vivo, com trapos esvoaçantes que desafiam a anatomia humana. E a grande estrela Coringa tem seu visual clássico ganhando camadas. A maquiagem escorre com o suor da loucura. O paletó fica mais amarrotado a cada cena, como se o asilo estivesse corroendo até seu último pingo de sanidade. Esta não é só uma galeria de vilões, era um catálogo de traumas com roupagem de quadrinhos, elevando o padrão para adaptações de super-heróis. A trilha sonora de Arkham Asylum é essencial para a atmosfera única. Os coros sombrios intensificam as sequências do modo predador, enquanto os violinos agudos nas cenas do espantalho amplificam o desconforto psicológico. Diferente da maioria dos jogos da época, a música reage dinamicamente às ações do jogador. Um inimigo detectado, um ataque furtivo, criando uma experiência cinematográfica imersiva. Mais que acompanhamento, a trilha é uma extensão da loucura de Arkham, provando que até o silêncio entre as notas pode ser bem aterrorizante. E a genialidade da Rocksteady em Arkham Asylum vai além da experiência imediata. O jogo já plantava sementes para o futuro da franquia com a maestria raramente vista. Espalhados pelo asilo, easter eggs e gravações secretas faziam referência a Hugo Strange e seus planos para Arkham City, deixando pistas que só fariam sentido anos depois, quando a experiência foi anunciada. Essa atenção aos detalhes mostra o nível de planejamento da equipe, que não apenas criou um jogo autossuficiente e memorável, mas também estabeleceu as bases para uma trilogia coesa. Até os prontuários dos pacientes e diálogos secundários insinuavam eventos futuros, como se o próprio asilo fosse um organismo vivo, cheio de segredos prestes a explodir. Essa construção meticulosa fez com que, quando Batman Arkham City finalmente chegou, os fãs sentissem que estavam diante de uma expansão orgânica e não apenas de uma sequência convencional. Poucos jogos conseguem ser tão satisfatórios individualmente enquanto preparam o terreno para algo ainda maior. E, por fim, Arkham Asylum deixou um legado que transcendeu os games de super-heróis. Seu combate fluido em free flow e o sistema predador se tornaram referências, inspirando franquias como Shadow of Mordor ou Spider-Man da Insomniac. Mas o verdadeiro trunfo do jogo foi único e intransferível: a forma como fundiu terror gótico,
narrativa psicológica e level design meticuloso. É uma experiência claustrofóbica que capturou a essência do Batman. Anos depois, continua sendo aquele raro caso onde combinação criativa e execução técnica se uniram para criar algo maior que a soma de suas partes. Uma obra que nem as próprias sequências da série conseguiram superar por completo em atmosfera e identidade, mas que um marco tornou-se um padrão de ouro contra o qual todos os outros jogos do gênero são medidos. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Eu sou um grande fã do Batman. E você? O que achou do vídeo? Por favor, deixe seu like, se inscreva e comente. Com certeza eu vou falar mais do Batman no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço.